Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e que possamos dar continuidade à nossa aula, tá bom? Vamos ao assunto de hoje. Eu sou a professora Cláudia, estarei com vocês mais uma vez, tá? E espero também que vocês possam continuar o estudo através do livro, através dos links de vídeos e links de estudo também, ok? Vamos lá? O assunto da aula de hoje está no livro de vocês também. O título, Os Primeiros Povoadores da Terra. Você vai encontrar no capítulo 3, que começa da página 36 e vai até a página 47. Esteja com o livro em mãos, acompanhem, vocês vão poder talvez ouvir um barulhinho, eu folheando aqui a página do livro. Certo? Então, eu peço que os que têm livro estejam acompanhando também, juntamente com o livro, ok? Apresentação inicial. Nesta aula, você aprenderá muitas coisas legais, interessantes, que vocês vão poder memorizar também, tá? É importante que vocês entendam, ao chegar ao final da aula, aquilo que nós explicamos, e se vocês não conseguirem entender, assistam novamente o vídeo, tá bom? Então, no final desta aula, você estará pronto para perceber que as mudanças ocorridas na pré-história foram fundamentais para a vida social do homem. Diferenças no período paleolítico e neolítico. Compreender a evolução do homem como um processo gradativo de mudanças, resultado das necessidades que foram surgindo ao longo do tempo. Entender o processo de evolução do homem como um todo e sua relação com a natureza e comunidade. A origem do ser humano. Você sabe responder de onde viemos, como viemos e quem somos? Se eu perguntasse para vocês em sala de aula, vocês diriam que vieram da barriga da mamãe, não é isso? Mas quem são, quem foram os nossos ancestrais? Como que surgiu a humanidade? Vamos lá? Sobre a origem do ser humano. Vamos ver agora de que forma surgiu. Na verdade, existem duas teorias que são estudadas para descobrir realmente de onde surgiu a humanidade. E a origem dos seres humanos é um tema muito fascinante. Descobrir de onde viemos, como viemos e o que somos provocou e continua provocando curiosidade das pessoas. Sobre esse assunto, há duas explicações muito conhecidas, que é o criacionismo e o evolucionismo. O que é um e o que é outro. Criacionismo, já estamos falando de criação. É aquela que defende, né, os cristãos em especial, defende que a vida e toda a matéria existente são resultados da ação direta de um Criador. A versão cristã do criacionismo está no primeiro livro da Bíblia, que é lá no livro de Gênesis. O significado de Gênesis é origem, certo? Essa perspectiva criacionista está presente em várias culturas e religiões. Então, os judeus acreditam nessa criação, o islamismo e o cristianismo também. Ou seja, defende que o homem surgiu lá no início, que um ser superior chamado Deus criou o céu, a terra, criou os animais e no final criou o homem e a mulher. E a partir daí surgiu a humanidade. Além do criacionismo, nós temos a teoria, essa é científica, que ela é a mais utilizada. Ela foi formulada no século XIX por Charles Darwin. Ele foi o defensor de que o ser humano surgiu lá no sul da África de uma espécie, não foi do macaco, tá? De uma espécie parecida, uma espécie que não existe mais. A partir daí, né, evoluiu para o ser humano, uns, né, para o ser humano e outros supostamente para o macaco, certo? Então, para ele, os seres vivos originados de forma mais simples e estão em permanente mudança, que é uma evolução. Vocês podem ver aí a imagem, tá? Tem um macaco, mas essa espécie não existe mais. Foi uma espécie que evoluiu para o ser humano. Ok? Até aí? Dentro da teoria do evolucionismo, nós temos a seleção natural, ou seja, acredita que alguns animais deixaram de existir
porque houve uma seleção natural, houve uma separação devido à questão climática, alteração do ambiente. Se vocês assistirem, vocês já assistiram, eu tenho certeza, a Era do Gelo, que é a Era Glacial. Nós temos alguns animais ali que não existem mais. Aí em cima mesmo vocês estão vendo, né? O mamute e a preguiça gigante. No livro de vocês vão encontrar também na página 38 e na página 39 falando sobre o evolucionismo, e vocês vão ver os animais, alguns animais que deixaram de existir. Será que entraram em extinção? Será que foi o homem que destruiu? Ou foi realmente a alteração do ambiente, as alterações climáticas que fizeram que esses animais deixassem de sobreviver? Aí nós temos uma imagem que dá uma ideia do que é essa seleção natural. Nós temos uma girafa, onde ela tem como se alimentar porque a árvore é grande. Mas um animal menor, ele não tinha como sobreviver, não tinha espaço para ele na questão de alimentação. Ele não pôde procriar, e aí ele não se adaptava a determinados ambientes e morria. Então acredita-se que essa seleção natural aconteceu dessa forma. Tá? Então nós temos no livro de vocês falando sobre o tatu gigante, mamutes e outras criaturas que deixaram de existir. Linha do tempo na pré-história. Pessoal, na história sempre vai ter divisões, tá? Então, dentro da pré-história também houve uma divisão de período. O período que se chama surgimento do ser humano, há 2 milhões de anos atrás, ou há 10 mil anos antes de Cristo, surgiu o gênero Homo. A pré-história vai até a invenção da escrita. As outras divisões nós vamos ver posteriormente, mas aqui nós vamos trabalhar a pré-história. Dentro da pré-história também teve a sua divisão, que é o período paleolítico, que foi um período longo, tá? Temos o período neolítico e a idade dos metais. Vamos nos atentar para esse período da pré-história na divisão que foi o período paleolítico e o neolítico. A idade dos metais, a gente não vai se aprofundar muito, mas vocês vão poder ver lá na página 47 do livro de vocês, certo? O que aconteceu no período do Paleolítico, tá? No período do Paleolítico, da Pedra Lascada, foi o surgimento dos seres humanos até a descoberta da agricultura. Período em que os seres humanos usavam lascas de pedras para fazer os seus objetivos, para caçar, para pescar, então eles usavam a pedra. Eu vou mostrar para vocês como é que eles faziam isso, tá? No período do Neolítico, que já é chamada pedra polida, os seres humanos começaram a polir a pedra. Eles já não batiam uma pedra na outra para quebrar. Eles já tinham uma forma mais harmônica de entender que eles precisavam melhorar sua ferramenta de caça e de pesca. No período do Neolítico também, houve descobertas importantes, a agricultura, o pastoreio e o uso de metais, e também o surgimento das aldeias, e que nós chamamos de comunidades, certo? Nesse período também teve a grande descoberta da agricultura, e vamos até a invenção da escrita. Caçadores e coletores. Nós também poderíamos dizer pescadores, porque naquele período eles conseguiam o alimento também através da pesca. Os caçadores, eles saíam para buscar o seu alimento através da caça, e coletores eram aqueles que saíam para buscar frutos, verduras, raízes, aquilo que eles tiravam, o que a natureza dava. Então, para eles conseguirem caçar ou pescar, no período paleolítico, eles batiam uma pedra na outra, igual vocês estão vendo aí nessa imagem, uma pedra mais dura com uma pedra mais flexível, e daí eles faziam o seu instrumento, a sua ferramenta de caça e de pesca. Por isso que no período paleolítico é chamado também de período da pedra lascada. Os grupos no paleolítico eram nômades. O que são nômades? São pessoas que não têm moradia fixa. Eles ficavam ali enquanto tinham um alimento naquela região. Quando acabava, quando tinha pouca caça ou pouca pesca, ou eles se sentiam ameaçados por algum animal de grande porte, eles saíam daquela região e iam para outra região. Então, os grupos no período paleolítico, eles viviam do que a natureza oferecia.
tá? Por isso que nós chamamos de caçadores e coletores. O domínio do fogo. Nesse período, já quase no final do Paleolítico, que foi um período muito longo, o ser humano ele obtinha o fogo mergulhando os galhos em incêndios florestais. Então, quando caía um raio e que tinha fogo na floresta, eles iam lá e mergulhavam galhos para poder eles conseguirem fazer o seu momento de iluminação ali na caverna. E eles tentaram dominar essa técnica do fogo. Então, nesse período, eles obtinham através dos fenômenos da natureza, mas ali depois eles foram criando a sua própria técnica. E o que mudou com a descoberta do fogo? Eles passaram a sobreviver em regiões geladas, porque antes disso eles não conseguiam. Por causa do frio, muitos morriam. E aí, a partir do fogo, eles começaram a se aquecer nos seus ambientes, ali onde tinha um ambiente mais frio. Eles conseguiram ter luz durante a noite, dentro das cavernas. Com essa iluminação, eles conseguiam afugentar os animais e, a partir daí também, eles deixaram de comer o alimento cru. Eles passaram a assar e cozinhar o seu alimento. A vida no Neolítico tem a agricultura e tem o pastoreio. Muitas mudanças ocorreram no Neolítico. As mudanças climáticas fizeram com que as camadas de gelo desaparecessem, causando assim um processo de seleção natural, que nós já estudamos nos slides anteriores, tá? Os grupos humanos tiveram que buscar novas formas de alimentos. Essa busca deu origem a uma técnica, que é a técnica da agricultura. Como que surgiu a agricultura? O que mudou com a agricultura? Os agrupamentos passaram a domesticar animais, passaram a ficar em locais fixos, deixaram de ser nômades. E também existe uma curiosidade que a agricultura foi descoberta pelas mulheres. Supostamente, as mulheres ficavam observando os pássaros e quando caía uma semente, elas viram que começou a germinar. Então, a partir daí, elas começaram a germinar as sementes que elas encontravam dentro das frutas ou verduras, e aí começou então esse processo de agricultura. Então eles começaram a construir as suas casas, seja de pedra, seja de madeira, e ali eles começaram a fazer a sua roça, né, ou a sua fazenda, ou criar os seus animais ali no fundo de casa, bem próximo, sem precisar estar indo para longe para caçar e pescar. Como nós já falamos, foi no período do Neolítico que surgiu a agricultura. E a prática da agricultura favoreceu uma série de mudanças na vida dos agrupamentos humanos. Quais foram essas mudanças? Surgiu o sedentarismo. Eles deixaram de ser nômades. O nômade é aquele que saía de um lugar para o outro. E quando eles começaram a ter local fixo, eles se tornaram sedentários. Por quê? Eles começaram a criar o animal ali perto da casa. Eles começaram a plantar ali, então eles não precisavam estar se locomovendo, certo? Então, em algum lugar, eles se fixaram no território. Com a agricultura, houve a descoberta de novos instrumentos de trabalho. Lembra que eles batiam uma pedra na outra e ali eles usavam como ferramenta de caça e de pesca. E nesse período da agricultura, do período que é chamado do Neolítico, que é a pedra polida, eles começaram a ter uma forma mais harmoniosa de estar moldando essas ferramentas para que eles conseguissem não só um tipo de animal, mas outros tipos de animais. Eles começaram a ficar em local fixo e eles começaram a ter novas ideias. Então, por isso que surgiu novos instrumentos de trabalho. Nesse período também, eles começaram a observar a necessidade de cozinhar e assar o seu alimento em algum lugar. Então, para isso, eles começaram a moldar, através do barro, fazer panelas, vasos, jarras. E aí, eles começaram a utilizar e também começaram meio que vender. Não era vender com dinheiro, né? Eles começaram a fazer trocas com aquilo que eles necessitavam. Então, também começou, que nós vamos falar logo mais, sobre o comércio. Tá? Então, a partir daí, do Neolítico, nesse período da agricultura, foi que eles começaram a fazer os seus utensílios domésticos. O grande crescimento da população começou as novas práticas e descobertas e
Melhoria dos grupos humanos. Eles começaram a se organizar, as famílias foram crescendo, porque eles estavam num local fixo, né? Porém, gente, nem todos os grupos aderiram à agricultura. Tem sempre os do contra, né? Então, alguns grupos, eles não cresceram igual aos outros. Esse processo, para alguns grupos, não foi linear. Lembra do que nós já falamos? Tempo linear e tempo cíclico. Nós temos um começo e nós vamos, né, para um fim. Então, houve esse início no período do Neolítico, onde eles começaram a produzir, que é um período linear, mas teve grupos que não aceitaram esse processo linear, continuaram vivendo como nômades, continuaram ficando em cavernas. Então, esses grupos aí, eles não evoluíram, certo? Nós estamos falando de grupos que evoluíram, grupos que procuraram melhorias para eles e para quem andava com eles, né, para as suas famílias. Da aldeia para a cidade. Então, eles começaram a ficar em locais fixos, começaram a formar suas famílias, e aí, então, eles começaram a fazer uma divisão de trabalho. Então, dentro de uma sociedade, de uma comunidade, naquele período da pré-história, as mulheres elas se dedicavam à agricultura, como nós já falamos, que acredita que a agricultura foi uma curiosidade das mulheres, né, a iniciar. Elas cuidavam dos alimentos e cuidavam dos animais que ficavam ali próximo da sua casa, né, os animais que eles estavam domesticando. Os homens, eles saíam para caçar novos animais, para aumentar sua produção. Eles cuidavam dos rebanhos, por isso que é chamado de pastoreio, e eles também cuidavam da segurança do grupo. E o importante, gente, é que as crianças e os idosos, eles não trabalhavam. As crianças brincavam, porque criança é para brincar, para fazer uma tarefinha de casa, atividade da escola, mas uma criança não é para sair para trabalhar. Isso começou nesse período do Neolítico, gente. Os idosos também faziam uma coisinha ou outra, mas não era a função deles o trabalho árduo. Então, eles passavam o dia por ali, cooperando com alguma atividade. Mas o importante é que houve essa divisão de trabalho nesse período. Centralização do poder. Como surgiu as comunidades, as pequenas vilas, e todo grupo, toda sociedade, é necessário ter um líder, alguém que organiza, alguém que direciona, alguém que coloca, dá novas ideias, né, que mantém o grupo unido. Então, lá no período do Neolítico, surgiu o líder das comunidades. E esse líder passou a ser chamado de rei, porque normalmente a terra maior era dele, os pequenos grupos fixavam ali eles produziam e eles pagavam um tipo de imposto, não era com dinheiro, era com produtos que eles produziam. E esse rei, ele passou a ter funcionários, esses funcionários cobravam impostos de quem vivia ali, e também o rei, ele praticava justiça e ele defendia o seu reino. Então, começou aí a comunidade, a sociedade e surgiu o governante. Nesse período, o governante era o rei. Galerinha, a nossa aula termina aqui em slide, mas ela dá continuidade na sua casa, com seus estudos. Eu estava aqui também com o livro aqui aberto aqui no assunto, certo? Eu espero que vocês tenham feito o mesmo. Eu tentei transmitir em slide o que está no livro para aqueles que não têm livro, mas eu coloquei também lá no meu Face, como eu já falei para vocês, né? Em download, vocês podem abrir lá pelo Facebook do seu pai ou da sua mãe, vai estar e vocês vão poder estudar também com o livro. Eu acredito também que as coordenadoras, em algum momento, colocou o link de download dos livros para aqueles que não têm. Tá? Então, vocês dão continuidade. A nossa atividade é muito legal, super tranquila. Eu espero que todos façam dessa vez. É pelo Google Formulário. Vocês vão poder estar marcando só uma vez, gente. Não vai poder, se errou, se fez só um ponto, não tem como retornar de novo. Então, presta atenção. São 2 textos e vocês vão interpretá-los. Não vai ter questão de vocês irem para o livro e procurar. Tá certo? Então, nós vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida, chame no privado. Estarei à disposição de vocês no dia de hoje para tirar dúvidas.
que eu acredito que não vai ter necessidade. Eu espero ter transmitido o conhecimento e espero também que vocês tenham aprendido nessa aula, tá certo? Vamos nos falando durante o decorrer da semana e até a próxima aula. Beijos!